Gente, o que eu quero conversar hoje com vocês é sobre o Robert De Niro, né? Robert De Niro, que é um dos maiores atores de todos os tempos e para alguns o maior ator de todos os tempos, né? Então, gente, vamos falar sobre o Robert De Niro? Mas eu peço por gentileza que antes de tudo você curta aí, dê o seu like, faz agora para não esquecer depois, né? Você por gentileza também eu preciso dos likes porque quanto mais like eu tiver, mais o YouTube recomenda os vídeos, né? Eu preciso também que você compartilhe aí por gentileza. Se você puder, sobretudo, eu peço sobretudo isso, se inscrever no canal. Eu preciso de 1.000 inscritos no canal, faça isso. E também que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Bom, gente, é sempre um prazer falar sobre o Robert De Niro, né? O Robert De Niro é um ator espetacular, né? Dos anos 2000 para cá ele pensou mais em dinheiro e menos na atuação, mas isso não quer dizer que ao longo dos anos 1970, 1980 e 1990 ele não tenha feito uma carreira espetacular. Foi uma carreira aí fora de série, com vários filmes se destacando. Ele é aquele ator que tem uma entrega enorme para fazer os personagens, né? Ele faz uma imersão no personagem, ele quer entender o mundo do personagem, a realidade do personagem, né? Eu não preciso dizer muita coisa. Um dos maiores atores brasileiros aí, que é o Murilo Benício, ele estudou na Actor Studios, né? Que foi a escola que o Robert De Niro estudou, né? E uma vez perguntaram para ele, como é que você define como vai fazer um personagem? Ele disse, eu antes de tudo penso como o Robert De Niro faria esse personagem. Então a referência dele é o Robert De Niro, né? Então, grande ator Murilo Benício, diga-se de passagem. Eu quero falar com vocês, para quem não viu o Robert De Niro, né? 6 filmes que você pode ver dele que você vai ficar de queixo caído com a atuação, né? Então, gente, em sexto lugar poderia colocar aí Era Uma Vez na América, né? De Sérgio Leone, filme de 1984, se eu não me engano, que é um filmaço, um filme que dura quase 4 horas, né? Mostra a história de gangsters, né? Que convivem desde novos, né? E a relação deles quando estão mais velhos, né? E o Robert De Niro, ele se sente traído por um outro gangster, né? Que é interpretado pelo James Woods, né? E no fim do filme isso fica muito claro, né? Só que o que ninguém percebe durante o filme é que ele se sente traído pelo outro gangster, mas ele também traiu o outro gangster lá atrás, né? Então é um filme sensacional, uma atuação espetacular do Robert De Niro, né? Quinto lugar, O Poderoso Chefão 2, né? O Poderoso Chefão 2, ele interpreta o Don Corleone quando era novo, né? No Poderoso Chefão 1, o Don Corleone já velho é interpretado pelo Marlon Brando, né? E ele interpreta o Don Corleone novo, né? Mas é impressionante o sotaque italiano que ele tem. Ele fala mais em italiano do que fala em inglês, né? E ele, para fazer isso, ele passou vários meses na Sicília, né? Para entender como é que era o sotaque italiano da Sicília, né? E ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante com essa atuação. Então ela é espetacular, né? Quarto lugar, eu colocaria aí Taxi Driver, né? Taxi Driver é de 1976, né? É, e é a história de um veterano do Vietnã que se torna motorista de táxi e ele quer proteger uma garota indefesa interpretada pela Jodie Foster, né? Que era uma menina na época, né? De perigos imaginários, né? E ele é apaixonado por uma outra mulher que é interpretada pela belíssima Sybil Shepherd, né? É... Gente, esse filme, dizem que o Robert De Niro fazia jornadas de 16 horas por dia em Nova York dirigindo táxis, né? Para quê? Para entender a alma do taxista, para ver como é que o taxista pensava, né? E a atuação dele é realmente fulminante, né? É fora de série, né? Terceiro lugar,
Terceiro lugar, eu coloco o filme Tempo de Despertar, né? Filmaço, né? É a história do Dr. Oliver Sacks, né? É uma história real. O Dr. Oliver Sacks realmente existiu, né? E o Oliver Sacks, ele chega num centro psiquiátrico, né? Para desenvolver uma experiência. O Oliver Sacks é vivido pelo falecido Robin Williams, né? Grande ator também, né? E ele encontra ali uma pessoa com problemas mentais, que é o Leonard. O Leonard é vivido pelo Robert De Niro, né? E ele experimenta um tratamento diferente, um tratamento atípico, né? E o Leonard responde bem ao tratamento e daqui a pouco o Leonard está bem, né? Só que depois há problemas com o tratamento e ele volta a ficar mal, né? Então a história no final acaba sendo triste, né? Mas tem uma cena que eu nunca esqueço, né? De madrugada, quando o Leonard já está bem, né? Ele liga pro doutor, vem agora, vem agora, vem agora. Aí o doutor chega lá na casa psiquiátrica, né? E o Robert De Niro mostra o jornal com uma série de notícias de violência, né? O Leonard, ele diz, né? Doutor, esqueceram de tudo que é importante, né? Amizade, família, cordialidade, civilidade. Que lição de moral, né? O segundo papel que eu acho que o Robert De Niro está espetacular, né? E que ele ganhou o Oscar de melhor ator, né? É O Touro Indomável, né? Esse filme é sobre a vida do Jack LaMotta, né? Que era um boxeador temperamental, mas com muito talento, que ele disputou o título mundial, né? No peso pena, né? Mas mostra também as relações conflituosas dele com a esposa, com o irmão, né? E depois de um tempo passado, né? Ele engordou muito, né? Aparece o Jack LaMotta gordo, né? O Robert De Niro engordou 30 quilos, né? Eu disse 30 quilos para fazer o papel na segunda fase, né? Já a fase final do filme, né? E mostra que ele se torna um ator de stand-up, né? Então há uma decadência aí, né? Mas a atuação do Robert De Niro é soberba, é absolutamente soberba, né? E o primeiro papel que eu quero destacar para vocês, né? O Touro Indomável é de 1980, tá, gente? O primeiro papel do Robert De Niro que eu quero destacar para vocês, né? É Cabo do Medo. Cabo do Medo é um filmaço, um thriller assim de suspense, quase de terror, mas o Robert De Niro dá um show, né? É a história de um cara que foi condenado à prisão por um crime que ele não cometeu, né? E ele contrata um advogado, mas o advogado faz um acordo que é lesivo a ele e, portanto, trai ele, né? O advogado é o Nick Nolte, né? Então, quando ele sai da cadeia, porque ele foi muito maltratado na cadeia, ele quer se vingar, né, do advogado, né? E uma das estratégias que ele tem para isso é seduzir a filha do advogado, que é uma menina de 15 anos de idade. Então, ele não tem escrúpulo nenhum, mas também é reflexo do que ele passou na prisão. Uma atuação assim soberba, absolutamente soberba do Robert De Niro. E, gente, tem outras. Por exemplo, dizem que a atuação dele em O Franco Atirador é muito boa. Infelizmente, eu não vi O Franco Atirador até hoje, né? Coração Satânico também falam que ele foi muito bem, eu também não vi, né? Há grandes atuações do Robert De Niro, né? Grandes. 1900 também falam que ele foi muito bem com o Gerard Depardieu. Então o Robert De Niro é um cara assim fora de série, um dos melhores atores aí que o mundo já produziu, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí a assistência de vocês, né? E eu tenho mais de 700 vídeos aqui nesse canal. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre cinema, como a gente acabou de gravar o vídeo agora, né? Eu também falo, além de cinema, eu falo sobretudo de futebol, falo de política, falo de aulas de administração, porque eu fui professor universitário em administração, e falo sobre teatro, novelas, falo sobre atrizes, sobre atores, sobre música, sobre história, né?
Um amigo meu, Ronaldo, diz que eu sou especialista em assuntos aleatórios, né? Não são assuntos aleatórios, na verdade são assuntos que eu gosto e eu gosto de comentar também, tá? Escolhe o vídeo de tua preferência e boa assistência. Muito obrigado.